Me fala uma coisa, doutora. Nessa situação do Covid aí, quem se deu melhor nessa situação? A indústria da vacina ou a indústria da máscara? Eu acho que... Tem a indústria do álcool gel também, acho que vale a pena. São indústrias. Mas acho que quem se deu melhor nessa confusão toda, na verdade, não foram elas, foram a indústria das fake news, né? Das mentiras. Aquelas fake news pra gente ficar em casa, aquilo ali deve ter um absurdo. Aquilo Cresceu era surreal. aquilo ali. Não, e... Vocês acham que era fake news? Não temos dúvida nenhuma, assim. É mesmo? Que a gente não pegou Covid e a gente não parou. 2 hambúrgueres de lentilha, alface orgânica, queijo de castanha, molho especial de abacate, cebola roxa, picles artesanal, num pão integral com broa de milho. Sabia que eu sei a música toda original? Eu posso só começar e aí vocês começam? É uma coisa que sempre me pegou muito é que o Buda, ele tá sempre sentado, meio dormindo, parece muito o Mike no teatro, assim. E aí o que a gente queria saber Teatro? Eu sei que você não gosta. Mas aí, isso não é um pouco um mau exemplo? Porque Jesus tá sempre fazendo 1001 coisas. Jesus é muito ativo. Aí Buda tá sempre sentado, não é discrepante, assim? As imagens de Buda são ele sentado em meditação. Mas tem muitas outras imagens dele também caminhando, com a mãozinha assim, sabe? Dando ensinamentos. Tem várias imagens de Buda. Mas essa coisa de ficar quietinho, às vezes não é só porque ele não queria não falar bobagem. Aí você fica quieto, aí você... A pessoa fala, pô, esse cara deve ser sábio, porque ele não tá falando nada. O budismo ajuda... Tem gente que acha isso mesmo, mas deve O ser. budismo ajuda muito a evitar o cancelamento hoje em dia, né? Essa coisa de Será? ficar quietinho. Será? Se você é daqueles que não tem mais paciência para ouvir podcast, precisa conhecer Cauê e Mike, 2 aloprados que apresentam um Vralcast do Porta dos Fundos. No Resenha no Decon de hoje, nós vamos falar com Caíto Manier, ex-aluno de publicidade da PUC-Rio e atual diretor artístico do Porta dos Fundos, e o ator Rafael Saraiva, que está cursando estudos de mídia na PUC. Gente, muito obrigado por aceitarem aqui o nosso convite. Obrigado a vocês. Valeu. E, primeiramente, eu queria saber como surgiu a ideia de fazer um podcast que satiriza o próprio gênero. Podcast e fale a verdade, o Vralcast é inspirado no Flow e no Podpah? Cara, começou com uma sketch, né? Uma sketch chamada Mais Um Podcast, do ano passado. Escrita pelo Gustavo Vilela, fazia eu, Saraiva, e o entrevistado era o Antônio Tabet. Ele fazia um cientista. E a ideia naquela primeira sketch era satirizar realmente o flow, mas até o flow daquela fase mais polêmica. Exatamente. Deles, né? Era muito em cima da figura do monarca, assim, dessas falas dele, e era algo muito direcionado esteticamente ao flow. Mas depois, eu acho que o que a gente percebeu é que, e até pelos comentários das pessoas, é que era um formato que ainda dá muito caldo ao podcast. E que realmente a gente conseguiria brincar ultrapassando a fronteira de ser um ou de ser outro. É de ser uma brincadeira com esse território que hoje você vai no YouTube 500 podcasts, né? Então, de fazer numa linguagem completamente diferente, ao mesmo tempo com muita informação, com profundidade, e ao mesmo tempo emulando, né, essa superficialidade de vários. A gente fez um teste com a doutora Luana Araújo, que é uma infectologista, que foi a primeira pessoa, assim, de verdade que a gente entrevistou como personagem. E aí deu super certo. E aí a gente se preparou mais um pouco depois de um tempo para gravar em alguns em sequência. E eu acho que a gente foi também aperfeiçoando, né? Porque num primeiro momento tinha um pouco de ser um pouco mais zoeira, dentro de uma ideia, assim, de um humor do constrangimento, bem, assim, Between Two Ferns, assim, uma coisa mais... como se fosse um roast, né? Que é um tipo de humor, assim, americano bem classicão, assim, onde você bota uma pessoa para ela ficar constrangida. E a gente migrou para achar naquilo um jeito de a pessoa dar as informações corretas a partir de perguntas de senso comum ou de perguntas que tinham como ponto de partida uma certa ignorância, ou às vezes uns mitos, né, fake news. Sim. E aí eu acho que combinou um pouco com esse zeitgeist atual, assim, de você estar num mundo onde você já não sabe mais o que é verdadeiro ou não. Então, tudo bem você ser entrevistado por 2 personagens. A gente brinca que é como se o entrevistado ele fosse entrevistado pela caixa de comentários, sabe? Da internet. Mas a gente é bastante cuidadoso, né, com o roteiro e tal, porque uma coisa que a gente nunca gostou era de que a gente usasse os personagens como um álibi para ser preconceituoso ou para zoar a pessoa que estava ali na frente, né? Então a gente sempre cuida muito bem, assim, de debater um tema, né? Eu acho que o Vral, ele saiu
território, assim, de ser zoeiro, quando ele deixou de ser um pouco pessoal. E em nenhum momento ele foi diretamente pessoal, mas quando a gente entendeu que o segredo não era a pessoa que estava na nossa frente, mas o tema que a gente abordaria. Então, quando o nosso alvo passa a ser, por exemplo, a culinária, a gente tem uma liberdade de fazer tipos de piada que fica muito mais legal e muito mais profundo mesmo pro debate do que diretamente com aquele chefe que está na nossa frente. Então, eu acho que o segredo do Vral e o que torna ele interessante é essa sátira que ela é muito respeitosa ao mesmo tempo com o assunto. Porque é o que as pessoas mais comentam, cara, é muito irado ver um programa de humor com tanta informação. E acho que isso realmente é um diferencial do Vral e um diferencial de muitos podcasts, que acabam ficando só num terreno vazio. E tem uma parada que é interessante falar, que muita gente fala assim, é bem parecido com o Podpah. Eu acho meio viagem, porque assim, eu, por exemplo, eu sou muito fã do formato do Podpah. Porque as pessoas confundem o fato do cara, daquele podcast ou daquela entrevista, onde o entrevistado se prepara muito para fazer perguntas em cima daquela pessoa. E às vezes eles acham que o Podpah, pelo fato deles fazerem uma conversa mais coloquial, que ele tem menos valor. E eu acho isso um erro. Porque muitas vezes a conversa coloquial, e talvez o Vral seja um exemplo disso, a profundidade da tua pergunta não é o que define uma resposta. Ou é o que faz aquele podcast ser interessante ou não. Há muitas maneiras de você ser interessante com o convidado. Muitas vezes uma pergunta muito complexa pode gerar uma resposta ou mais do mesmo, ou uma resposta até simples, ou um assunto que afaste a audiência. E às vezes um bate-papo descontraído, ele pode trazer coisas que numa entrevista normal o cara não diria. Não, e às vezes é isso, a audiência realmente não tem conhecimento sobre aquele tema. Então, essa representação do simples de, cara, me explica, o que é isso? Às vezes, a parada mais fundamental de uma entrevista do que se a gente for tentar já ir na terceira fase daquele assunto. Exatamente. E por isso que ele descolou um pouco até da crítica também ao Flow, porque como a gente fazia aquela crítica antes ao Monark ali, daquela fase, né? Não sei nem como é que o Monark tá hoje, mas pelo menos naquela fase ali dele pior, digamos assim, tinha ali realmente uma coisa da opinião como uma verdade e tal. Lógico que é sempre no exagero, né? Você vai fazer a sátira, você exagera. Então, essa coisa da ignorância e tal, e ali. E depois, quando a gente foi... o podcast foi evoluindo, o Vral foi sendo pensado e a gente refletindo sobre o assunto, naturalmente a gente caminhou para esses personagens que usam da ignorância para fazer perguntas, digamos, inteligentes, porque permite que o cara que está na tua frente, ele consiga, inclusive, ser muito didático e muito esclarecedor a partir de um tema comum. Vou dar o exemplo do pediatra lá, do Daniel Becker. Quando a gente fala, por exemplo, de palmada como uma coisa educativa, que ainda é uma coisa que muita gente, infelizmente, acredita nisso, que isso é uma opção, desconhece os traumas que podem gerar e tal, e a gente colocou essa posição, sendo nós pessoas que defendiam de alguma maneira isso, a gente apanhou e nunca aconteceu nada, não sei o que é uma opinião que você vê muito na internet, e deu oportunidade pro Becker dar um esclarecimento muito rico sobre esse tema, entendeu? Que talvez num podcast mais sério aquilo passasse despercebido, não furasse a bolha. Nem fosse abordado, né? Porque é isso, a gente vai também numas coisas muito básicas de educação mesmo. Acho que o Vral tem isso, né? Ele entra num lugar que são pessoas tão antiquadas, né? O Cauê e o Mike, que eles conseguem tirar do entrevistador o máximo de generosidade de informação, que é, cara, quase, porra, eu vou explicar pra vocês. Então é isso, eu vi um comentário, a gente fez de um psicanalista, Christian Dunker, e aí um dos comentários mais curtidos era: deve ser assim que o Christian atende os adolescentes. E é um pouco isso, assim, é essa forma, cara, deixa eu explicar pra vocês. E é legal que a gente consiga isso com todos os especialistas, porque a gente realmente não tem acesso àquele assunto, né, no dia a dia. E quem são o Mike e o Cauê? Com certeza eles não estudaram na PUC, né? Cara, talvez tenha alguns Mike Cauê lá, cara. Eu estudei na PUC, eu posso te dizer que tinha um ou outro numa época muito crazy, me lembro de um evento específico. Eu vou deixar aqui. Eu acho que o Mike e o Cauê, eles estão em todos os lugares. Ao mesmo tempo, eles também não são uma pessoa específica, né? Eu acho
É lógico que quando a gente começa a fazer o programa, a gente mesmo vai incorporando cacos e improvisos que vão definindo um pouco esses personagens, que acho que facilita pra nós, e mal bem cria uma história, como o caso da namorada da Stephanie, que sempre aparece, ou o fato do Mike ser esse cara que tá sempre preocupado com a velhice, com a virilidade, com a perda de cabelo. Então isso eu acho que dá uma humanizada. Mas no fundo, eles são só realmente um ponto de partida de alguém que vai representar essa ignorância, esse senso comum. Não é porque ignorância é uma palavra perigosa, porque parece que a ignorância por si só é ruim. Não é, né? É um ponto de partida para o conhecimento. Mas esse orgulho do não saber. Exatamente. Né? Eu acho que são personagens que a teimosia, brincam muito com essa coisa que eu acho muito legal, que é essa liberdade de ser idiota. Tipo, eles justificam qualquer descompromisso com uma... É uma responsabilidade, busca, né? Exatamente, com qualquer responsabilidade, eles alegam pela liberdade. Eu acho que esse é um pouco onde eles estão. Eles estão nessa liberdade excessiva, nessa fronteira muito perigosa mesmo, muitas coisas do discurso de ódio. Eles estão em lugares muito contemporâneos hoje do Brasil. Então eu acho que é fácil você achar no Instagram, no Twitter, aonde for, Mike e o Cauê, assim. E nesse ponto eu acho que ele se diferencia até de outros produtos semelhantes, assim, que partem dessa premissa, como a entrevista com o especialista da Tatá, que eu trabalhei muitos anos com a Tatá, as próprias perguntas que o Cacete Planeta fazia naqueles coisas de rua, ou quando eles iam entrevistar alguém, que tinha também muito trocadilho, muita piada, porque a gente, de fato, tá interessado na resposta do cara, e não necessariamente na piada ou na graça. Tanto que muitas vezes as pessoas ficam constrangidas e tal. Eu amo, né, Lady Night, por especialista, eu fiz 150, tipo, é maravilhoso, a gente dava gargalhadas mil, mas são projetos diferentes, assim como no Cacete Planeta também, assim como o Between Ferns também, assim como o Ali D lá do Sacha Baron Cohen, que também faz o repórter que faz perguntas, né? Normalmente, pra gente que trabalha com isso, você vai beber um pouco nessas fontes e você tem muitas referências de programas que usam essa linguagem do humor de constrangimento, entrevista com personagem, usar de premissas falsas, mas um cara falando coisas verdadeiras. Mas eu acho que a gente achou um pouco esse lugar dentro do que hoje é o podcast, né? Do que se tornou essa podosfera, digamos assim, né? Sim, e tanto é que o Vral, assim, se um dia acontecer da gente não ter um programa engraçado, mas um programa informativo pra caramba, isso já é o nosso Vral. Tipo, o Vral não precisa necessariamente ser piada. O Vral é muito mais uma troca, assim, e aí esses personagens claros, essa entrevista, essa pergunta e resposta, essa dinâmica bem feita, do que propriamente as piadas que vão ser feitas. Claro que a gente entra também, por sermos eu e Caíto, nessa coisa, a gente inventa muita coisa na hora, tem essa busca também por dar algum tipo de vazão, né, a essas personalidades, então a gente coloca esses recursos, assim, da vida deles, mas a nossa prioridade mesmo é com a entrevista, eu acho, com a informação. Sim. Pra gente, pode ser um programa que a gente tenha feito, rir, o outro rio, feito o outro rio, o programa inteiro. Mas se a gente sair e falar, cara, o entrevistado não conseguiu passar, pra gente não valeu a pena. Tipo... Ainda não aconteceu, mas a gente imagina que... Exatamente. Que é muito por aí, entendeu? E todos os convidados sabem o que vão enfrentar aqui nessa mesa com vocês, com esses personagens? Cara... E vocês já tiveram alguma saia justa com algum convidado, assim? Não, saia justa não. Mas, assim... Os convidados, no começo, obviamente, né? Se você pegar a doutora Luana ali, que foi a primeira, ela não sabia absolutamente nada, nem existia. Ela ter aceitado, né? E depois, quando a gente fez a primeira temporadinha ali, que teve o Tino Marcos, o Pastor Henrique, o Clóvis, a gente explicou pra eles antes. E, obviamente, a gente explica pra todo mundo que vem aqui. Mas acho que depois daquela primeira temporada, alguns já vieram sabendo como era. Sim. Mas a gente sempre reforça. E é engraçado, porque por exemplo, a Bela Gil veio, foi muito maneiro com ela, e quando terminou a primeira coisa que ela falou, ela veio porque ela assistiu pra gostar, mas a primeira coisa que ela falou é, cara, agora eu respeito muito mais quem senta aqui. Então, mesmo quem vê, eu acho que tem uma coisa do jogo mesmo, que é só a gente aqui que
consegue acessar, assim, da dificuldade que é pra pessoa conseguir responder essas duas figuras, sabe? Teve um caso que foi engraçado, que a Monja Cohen, ela não sabia quem era, o que era, mesmo aqui. Foi bem interessante. E ao mesmo tempo, pra ela, que tem, sei lá, aquele jeito dela muito, sei lá, Paciente. pacífico também, né? Paciente, pacífico, tudo pra ela é legal. Não fazia muita diferença se aquele podcast fosse real ou não, entendeu? Ela responderia daquele mesmo jeito, eu acho. Sim. E quanto de roteiro existe no programa e quanto de improviso existe no programa? Vocês sabem, assim, um tipo de convidado melhor que funciona pra chamar antes ou... Cara, sobre a primeira pergunta, é difícil ter essa matemática exata porque cada programa é um programa, mas a gente, na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande com o roteiro porque a gente formula as perguntas que vão ser feitas. Então, tudo todas que as perguntas são perguntado roteirizadas, ó. é roteirizado. É claro que existe a troca, assim, da resposta dele, aí eu pego e falo, não, mas isso que você falou, isso entra em contradição com não sei o quê. Tem as tréplicas, as réplicas, né? Existe essa parte que é improvisada. Mas mesmo os improvisos, eles partem do que está escrito muitas vezes, porque a gente consegue entender a dinâmica de como vai ser a gente combina o tom dos personagens no programa. Não, vamos ser anti tal coisa, a gente conversa sobre qual vai ser a postura dos dois. Então existe uma consciência que não é um freestyle, assim, que sai falando qualquer coisa. Não. Hoje, por exemplo, a gente entrevistou 2 cientistas do Nunca Vi um Cientista, do canal Nunca Vi um Cientista. Então, a gente já fez um recorte de anticiência. Exatamente. Então, a gente já fica com esse drive na cabeça de que é anticiência. Então, a gente é contra pesquisa, a gente é contra dados, a gente... Então você já fica com isso na cabeça. Isso é combinado antes do programa. A gente faz essa... E isso, inclusive, define muito também quem a gente vai chamar, porque não faz muito sentido pra gente chamar uma pessoa pelo fato dela ser importante ou não. Faz sentido a gente chamar uma pessoa pelo tema. Pelo tema, exatamente. Entendeu? Porque é isso, o Vral tá muito mais ligado a realmente a resposta do que propriamente a quem está falando. A nossa performance, exatamente. a pergunta. A quem está falando. O importante é o tema. Então, é isso. O convidado melhor ou pior na verdade, é a pessoa que tem a informação sobre aquele tema. É isso Que define. E aí, a partir desse tema, a gente, em geral, faz essa pesquisa pelo senso comum, pela quais são os mitos daquele tema, quais são as partes de desinformação, o que já teve de fake news. Então, por exemplo, na parte da vacina... Cara, né? Tinha sido pós-pandemia, você tinha um manancial ali de desinformação, fake news e tudo mais, que foi até engraçado, que quando a gente terminou um pouco preocupado, né? Porque a gente bombardeou muito. E a doutora Luana, quando ela terminou, ela tava com um sorriso de orelha a orelha, ela falou assim, a gente falou, pô, desculpa, não sei o quê. Ela falou, gente, eu fui na CPI da Covid. Tipo assim, isso aqui pra mim não é nada, nada. Fichinha. E muitos falam isso, cara, que a gente acha que o Cauê e o Mike são 2 aloprados, e não são. Óbvio que são, mas, tipo assim, eles são reais, assim. Eles estão por aí. Por isso que eu falei que você perguntou se tem na PUC ou não tem. não é que... Eu entendo onde você quer chegar, né? Obviamente, a PUC é um lugar do conhecimento. Mas só que eu acho que isso não tá muito ligado a isso necessariamente. Eu acho que tem uma coisa do nosso tempo. Tem uma coisa do virtual, tem uma coisa da inteligência artificial, tem uma coisa do que é verdade ou não. Sim. A gente, né... redes sociais, né? Essa era pós-televisão, pós-comunicação de massa, ao mesmo tempo ainda é uma comunicação de massa, mas ultra fragmentada, os nichos. Então você volta a ter esses clusters de bolhas de pensamentos ignorantes. Você vai ter o cara da Terra plana, entendeu? Que é um cara que ao mesmo tempo ele vive altamente conectado, mas ele tá conectado numa bolha. Então, essa fase onde tudo é possível. Cara, tem um meme que define muito essa era que a gente tá. Eu acho que ele fala muito sobre o Vral. Que é um meme é uma frase do Renato Russo com a foto do Cazuza e assinado Raul Seixas. Aí eu te pergunto, faz diferença para um jovem que nasceu, sei lá, minha filha que tem 6 anos? Se Raul Seixas tinha aquela cara e disse aquilo, entendeu? Esse é meio mundo de hoje, uma grande salada que no fundo você não sabe exatamente de onde vem, o que veio. As fake news têm muito essa conotação do emocional, ela não te pega pelo racional. Então por isso que eu acho que assim, essas pessoas estão em todos os lugares, entendeu?
Porque esse é o mundo que a gente vive hoje. E aí, nesse sentido, por isso que eu acho que o Vralcast ele tem um pouco do momento, né? Sim. O Vral, eu acho que ele conversa muito com essa linguagem digital mesmo, do que é... Cara, do que é quase que passageiro mesmo. A gente fala as coisas, às vezes não são convictos quase de nada, assim, porque eles são o tempo inteiro, eles podem mudar de opinião com o que eles receberem. Tem essa brincadeira que é o WhatsApp deles, é essa coisa que eles saem passando, porque depois eles querem saber se é verdade ou não. Eles estão cagando pro que eles estão falando necessariamente. É óbvio que eles têm a pauta da liberdade, isso é o que guia. Mas eles são muito mais esponjas do que eles querem representar do que propriamente convictos de algo, assim. Então eu acho que isso é muito real. Meio Hoje em dia- reféns da própria imagem também, Exatamente. de como as pessoas vão enxergá-los, né? E a rede social é isso, é a pessoa se alimentando só do conteúdo que ela concorda, é bem essa dicotomia mesmo. E eu acho que os dois personagens são essa representação. Por isso eu também acho, cara, que entrou no Instagram, entrou numa foto com mais de 100 comentários, vão ter 14 cauês e 8 likes ali, sabe? Vai ter gente falando qualquer coisa. E, assim, sinceramente, vocês acham que as pessoas ainda têm saco pra ouvir podcast? Pois é, essa é uma pergunta. Posso te dizer aqui, pelo fato de a gente estar no Porta dos Fundos e a gente usa muito estatística, né? Tem uma ciência por trás. Cara, ainda é muito ouvido o podcast, sabia? Porque eu acho que ele não uma ressignificação, mas ele é uma nova versão tecnológica do que era o rádio, né? Então, é porque o MesaCast ele já meio ficou híbrido, porque aí tem a coisa da imagem e tal, mas ainda assim é uma coisa que a galera consome muito fazendo outras coisas. Você não precisa necessariamente estar vendo, né? Tanto até que é uma experiência muito diferente do cinema, por exemplo, onde você entra, você desliga teu telefone, um dos poucos espaços onde há um compromisso que nem é tão cumprido assim, mas em geral as pessoas admitem que naquele momento ali a gente vai parar para ver algo durante 1 hora, 2 horas. O teatro, por exemplo, acho que por isso tem muito essa retomada do teatro. Sim, também total. pouco, tá? Pós-pandemia. Que eu acho que ela tem a ver exatamente com esses momentos onde você vai curtir alguma coisa. E aí, nesse sentido, eu acho que o podcast ele entrou aí. Agora, é de uma produção fácil também, é de uma produção simples. Então, ele também tem a ver com essa democratização tecnológica do momento, sabe? Então, tá fácil fazer podcast, né? Todo mundo tem um podcast. E eu acho também, cara, que é um formato que é difícil de se esgotar no sentido de que é uma reinvenção do rádio, também é uma nova forma de entrevista, é uma busca muitas vezes pela pessoa que tá falando, que as pessoas querem ouvir. Então eu não sei se... E ainda tem o fenômeno dos cortes, né? Que a gente sempre total, brinca. cara. Cara, é muito louco. O próprio Vral mesmo, eu tenho certeza que tem metade das pessoas que só vê os cortes. Como é o que a gente faz com outros podcasts, né? Muitas vezes você vê um corte de um cara, às vezes é um assunto que te interessa, tem a coisa do algoritmo também que fica te entregando de novo dentro dessas bolhas, né? Daquilo que você segue, o mais do mesmo ali. E às vezes é um fragmento, você nem foi lá olhar. E isso tem muito a ver com o nosso tempo, tem a ver com a galera que só lê manchete, o clickbait. Tá dentro desse universo acho que é um pouco do excesso da informação de hoje também, né? Sim. E agora umas perguntas mais específicas, assim, pra cada um de vocês. Caíto, você já trabalhou como roteirista, ator e diretor em diversos projetos, como Lady Night, Irmão de Jorel, Choque de Cultura e Falha de Cobertura. Quando você fez publicidade na PUC, você tinha ideia de qual caminho você seguiria na sua carreira? Não, cara, eu queria ser publicitário e aconteceu um fenômeno comigo horrível, que no meio da faculdade eu comecei a ter uma consciência de classe e, meu irmão, eu virei um antipublicitário. Eu tinha um site chamado Antipropaganda, que era super famoso, inclusive, na época. Eu tinha um jornal chamado Óbvio também, que eu meti o pau. Eu lembro de uma aula na PUC de redação publicitária, que eu me revoltei, assim, e fui meio grosseiro, assim, com o professor, e o professor ficou parado, assim. O cara super gentil, foi uma grande viagem minha, assim. Aquelas coisas burrices do jovem, né? O jovem Perdão, mas o jovem tem a tendência a ser um pouco burro. E eu era bem assim, né? Não, burro não, arrogante, né? Arrogante. E aí eu falei, publicidade, não sei o quê. Fiz um discurso publicitário. E ficaram as 40 pessoas que estão na aula assim, olhando pra mim. Aí o professor falou assim, o que você tá fazendo aqui então, cara? Tipo, meio que a gente quer estudar publicidade. E eu falei, cara, você tem razão.
Foi mal. Desculpa, saí da sala, nunca mais voltei. Eu terminei o curso de comunicação, me formei, tudo bonitinho e tal. Amava a matéria, mas aí o meu trajeto, eu acho que isso há pouco tem de bom, com a coisa das eletivas, eu passei a estudar tudo que era de sistemas de comunicação. Então eu, fiz as matérias de publicidade, que eram obrigatórias, tinha que fazer, algumas eu fiz 4 vezes, mas eu me interessava muito por psicologia, me interessava por sistemas de comunicação, por antropologia. Eu tive um professor Lenivaldo, que era teoria da imagem, que eu amava essa matéria. E ainda tá lá, né? Estética da... Jura? Ainda Pô, manda um tá. abraço pra ele, eu amava a matéria, meu irmão. Estética da comunicação. Aí eu meio fui pra esse lado, mas eu nunca quis trabalhar com publicidade. Lógico que depois que você vai envelhecendo, né? Você vai vendo o mundo, que o mundo não é 880, né? Rapidamente você descobre isso. E aí eu fiquei um pouco mais assim, consciente. Hoje eu não tenho tanta raiva da publicidade assim, mas até faço publicidade de vez em quando. Mas eu nunca tinha imaginado, muito menos estar na frente da tela. Isso aí foi uma parada que Furlan é o responsável por isso. Me obrigou. E, Rafael, você transita por gêneros muito diferentes nos seus trabalhos, né? Você agora tá no Rancho Fundo, na novela das 6, e também no humor do Porta dos Fundos. O que esses trabalhos têm a ver com o curso de estudos de mídia que você está fazendo na PUC? Que loucura essa pergunta. Bom, eu acho que, de alguma forma, em todos esses trabalhos e na faculdade de comunicação, você sempre pensa no consumidor, né? De alguma forma, no receptor, no público. Então, eu acho que o que eu posso fazer de alinhar uma coisa com a outra é que o trabalho na novela, o trabalho do Porta dos Fundos, o trabalho da faculdade mesmo, a gente está o tempo inteiro pensando em como passar o que a gente deseja e pensar na abrangência da forma de comunicação, quantas pessoas vão ser atingidas por aquilo, por aquele discurso, mais que propriamente o discurso que vai ser falado, mas pensando sobre a forma. Então, a faculdade me ajudou muito a pensar e a refletir os espaços que eu queria estar. Tinha aulas de roteiro, coisas assim de audiovisual que eu podia ter contato. E que eu sempre fui muito do teatro. E nem era uma pretensão minha ser alguém necessariamente do audiovisual. Era uma parada muito assim, cara, sou feliz no teatro, sei lá. E óbvio que não projetava a longo prazo por ser um jovem também. Mas eu acho que o segredo foi um pouco me apaixonar pela ideia de ser escutado, pela ideia de poder falar. E aí o ator é isso, né? Pode falar 1000 coisas e 1000 formas diferentes, e ser esse cara, e ser o poeta da novela, e ser... Então, acho que o legal foi isso, assim, ver como essa abrangência de lugares que você pode falar coisas, assim. Por isso que eu faço diferentes coisas. Sim. E, Caíto, o seu trabalho aqui no Porta dos Fundos é muito diferente do trabalho que você faz na TV Quase? Eles, em algum lugar, eles se misturam porque eu escrevo coisas aqui também. Mas eu acho que aqui, um desafio, quando o Fábio me chamou para vir, o Porchat, e eu conheci todo o sócio, a galera toda, era uma visão mais executiva, que era algo que eu não tinha essa experiência, mas ao mesmo tempo, como sendo um produtor audiovisual ali de guerrilha, que sempre produzia as próprias coisas e tal. Então você era um pouco produtor, você era um pouco diretor, você era um pouco montador, né? O Larica Total, que é o programa que a gente fez no Canal Brasil, que na época ali, 2010, mais ou menos, fez muito sucesso. A gente meio fazia tudo. Então eu dirigia, eu escrevia, eu editava, a gente produzia junto com os amigos, era um projeto de amigos ali. Então aqui meio retomou um pouco esse lugar de você... pensar o Porta como esse lugar que está há 12 anos, né, ativo, é um dos únicos desses canais grandes de internet que ainda produz conteúdo sistematicamente. Isso é mesmo uma parada muito difícil de fazer e eu acho que aqui é muito pela qualidade, tudo que eles sempre fizeram. Revolucionaram o humor ali em 2012, mais ou menos, ali com o Porta, né, quando começou. Hoje é algo que na época realmente era muito diferente do que se fazia na TV e tudo mais. Eles inauguraram, acho que o YouTube como esse modelo de negócios também, do ponto de vista desse tipo de fazer esquete com essa qualidade e tudo mais. E aí quando eu cheguei é um pouco nesse lugar da internet de hoje, que é uma internet onde a gente tem muitas redes sociais, quando a gente tem um algoritmo, quando a gente tem
novas formas de fazer conteúdo, os conteúdos verticais, os conteúdos curtos. E eu acho que tô meio que junto com eles nessa renovação, assim, de modos de fazer, né? Eu acho que hoje o Porta, por exemplo, ele produz o Vralcast, que é um mesacast de humor informativo, mas que era um produto que, sei lá, 3 anos atrás era impensável ser feito aqui. E, Rafael, você tá no elenco do novo filme do Chico Bento, né? Que vai ser lançado esse ano. Como que foi fazer esse filme e qual que é a sua expectativa pro lançamento? Cara, é muito maneiro, porque o Chico Bento eu acho que é um dos personagens mais famosos, né, da cultura brasileira, assim, esse universo do Maurício de Souza. Todos ali, né, mas o Chico Bento é um dos expoentes, assim. Então, cara, só de ser um filme do Chico Bento já é uma parada muito maneira. A equipe é a equipe do Fernando, que é um dos integrantes da TV Quase, ali, da galera deles, que é um cara que eu admiro muito. Escrito pelo Raul, que faz o choque de cultura com eles. Então, sempre teve uma coisa amparada pra mim de qualidade, assim, que eu acho muito maneiro. E pra falar de um personagem que vai ser muito assistido, porque vai ter uma procura, né, esse filme. Tem um elenco muito maneiro, o menino que faz o Chico Bento, Isaac Amendoim, é um gêniozinho da lâmpada, assim, um monstro. Então eu acho que, cara, a expectativa é a melhor do mundo, assim, é ver um filme muito maneiro que você participou. E Você faz quem? faço seu Leocádio, que é o pai do Zé Lelé. É uma doideira, né? Quando me ligaram e falaram, cara, pra você fazer o pai, deu um... Eita! Eu não esperava. Então tem essa... E o menino que faz meu filho é um barato, é o Pedro Dantas, ele é engraçado demais. O Zé Lelé é um personagem incrível, né? É incrível, não, esse menino ele é um futuro comediante brilhante, assim, ele é muito engraçado. E é isso, então ele vai estrear dia 5 ou 9 de janeiro, essa primeira semana ali. E eu acho que tem tudo pra, arrebatar o coração das pessoas, porque o Chico Bento é muito irado, cara. Eu voltei a ler uns gibis dele, assim, nessa época. E foi Eu já irado. assisti. Já assistiu? Sério? Tá maravilhoso. O filme? Nossa. É que o diretor, o Fernando Fraia, que é o diretor do Chico Bento, e a produtora dele, a Biônica, que produziu os outros, Turma da Mônica, Laços e Lições, ele é diretor do Choque de Cultura, né? E a gente tá até fazendo uma série agora, então em algum momento esse link Sim. final aí rodou pra gente ver e tal, e cara, tá incrível, incrível. Tem tudo pra ser mesmo um filme desses, assim, pra ser lembrado, porque é muito bom, cara. O roteiro era muito maneiro, o Chico Bento é um personagem maravilhoso, o moleque é um gêniozinho, então eu acho que a expectativa é muito maneira. E agora, pra encerrar, eu queria saber se vocês podem dar um conselho para os alunos de comunicação da PUC e saber o que eles precisam para entrar no Porta dos Fundos. Cara, um conselho que eu daria pra qualquer pessoa, assim, eu sou tão jovem quanto vocês que estão aqui, então eu tô totalmente no mesmo barco, assim, mas uma parada que eu acho que sempre foi muito importante pra mim é ser ativo, proativo e realizar as coisas, assim. Eu acho que tem uma coisa da juventude, da adolescência, uma coisa meio pretensiosa de querer fazer a obra da vida muito jovem, querer fazer uma coisa muito importante pro mundo, sendo que, na verdade, o processo é muito maior do que ficar acertando, né? A gente não conhece as falhas dos nossos ídolos, mas eles falharam muito. Então, tipo, eu aqui tô com vários ídolos meus, e eles contam histórias de, cara, eu fiz uma cagada e tal, e eu fico ouvindo e eu falo, cara, é isso, eu também fiz já um monte de coisa que eu hoje falo, nossa, aquilo era horrível. Mas eu acho muito importante essa realização para construir uma estrada, assim, para você ter uma dimensão do que você quer fazer, de como você quer fazer. E eu acho que o nosso trabalho, a comunicação e a arte, né, aí falando mais diretamente de arte também, é um pouco tentativa e erro, assim. E se expor é um dos primeiros pilares para isso. Então é coragem mesmo, é um pouco redundante, assim, mas eu acho que é fazer e fazer. E uma coisa que eu acho que para quem tá estudando agora, eu sei que obviamente tem a questão toda do tempo, dos créditos, né? Às vezes tem a ver com a grana também, não sei o quê. Mas eu fui uma pessoa que, apesar da minha rebeldia em relação ao meu curso que eu escolhi, eu aproveitei muito a universidade, mas muito, tanto academicamente quanto socialmente, como minha formação política. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra muito melhor, assim, dos meus amigos, né, tudo, da parte cultural. Então, assim, eu fui um cara que aproveitou quase tudo que a universidade pode dar.
eu era muito assíduo e estudioso nas matérias que eu escolhia para estudar. E, obviamente, tem umas ou outras que às vezes você entra, você não gosta tanto e tal, e ó, normal também, ninguém precisa ser esse CDF, não é esse o caso, mas assim, eu sou um amante do conhecimento e, no geral, às vezes, eu ainda que, tenho 46 anos, peguei ainda aquela escola ainda mais tradicionalzona, assim, cara, a chance de você sair da escola odiando o conhecimento é muito grande. E eu acho que a faculdade, embora em alguns momentos ela se assemelhe ali um pouco com essa maneira do conhecimento ser colocado no curso, numa disciplina que precisa de uma outra e tal, não sei o quê, mas é onde o conhecimento tá. Então, tipo, pra mim, por exemplo, no caso da PUC, que todas as áreas eram no mesmo campus, então, cara, eu fiz aula de psicologia, eu fiz aula de geografia, eu fiz aula de história, eu fiz aula de informática. Se você pegar lá no final meus créditos, tinha matéria de tudo quanto é lugar, eu fiz entendeu? um semestre que eu só fiz letras. Eu não fiz nada de comunicação, eu fiz só letras. Assim. Fiz Essa psicologia. é a grande vantagem da PUC, né? Que ela é uma universidade, então tem como você explorar ali todos os E campos, às vezes assim. você pode, sei lá, o Fundão, tem vários outros são assim, mas às vezes tipo a UF, que é tudo um em cada lugar. Então, às vezes não dá tempo pra tu pegar uma matéria aqui, tu tem que pegar outra matéria em outro lugar. Na PUC não, você só muda de prédio, às vezes você nem de prédio muda, dependendo. Sim. Então, tipo assim, eu aproveitei muito e fiz parte do DCE, fiz parte do CACUS. Meu irmão, fazia as festas juninas. Fui no Zenecom, brother. Eu vivi intensamente a universidade, assim, até o último. Cara, Sempre quando eu vou na PUC, me bate uma nostalgia, assim, muito alegre, assim. É muito irado, cara. Quando eu consigo ir, eu adoro, assim. É que eu tenho dificuldade, mas quando eu vou é muito... Não, eu jogava bola, eu fazia educação física de manhã, eu era do time, a gente fazia excursão, me dava bem com todo mundo, tinha amigos na engenharia, meu irmão, era tipo iniciação científica, tudo, eu fiz tudo que podia se fazer, eu fiz. Que legal, gente. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer de novo por vocês terem topado o convite aqui. E eu queria pedir para vocês, então, pedirem para os telespectadores para chamar eles para o vídeo de vocês, para assistir lá. Chamar pra assistir Essa entrevista? Essa entrevista. Não, o Vral. O Vral? Ah, sim. Bom, então, gente, por favor, não deixem de assistir no canal do Porta dos Fundos, Vralcast. Sempre eu, Rafael, Caíto, fazendo 2 personagens, entrevistando, enfim... Que volta e meia a gente se confunde, quem é Mike e quem é Cauê. Quem é Mike e quem é Cauê. Isso ainda. E a gente entrevista sempre pessoas ilustres sobre algum tema e debate, ouve ela e escancara as contradições do tema. Toda terça, 6h da tarde. É isso, pessoal. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Boa.